Esse rosto jamais será esquecido. Susana von Richthofen cometeu um dos piores crimes do Brasil e agora vira documentário na Netflix. Esta notícia abalou o Brasil e todos estão ansiosos e na expectativa de ver o que esta mulher está contando por trás desse tenebroso sorriso. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos falar sobre o documentário Suzane Vai Falar. Pouco mais de 2 décadas depois de mandar matar os próprios pais, Suzane von Richthofen, hoje com 42 anos, resolveu dar o ar da graça e dar a sua visão dos fatos. Ela decidiu remexer aí o seu próprio passado. Suzane aceitou um convite da dona Netflix para fazer um documentário falando aí da sua vida e, é claro, do crime que ela cometeu junto com o seu ex-namorado Daniel Cravinhos e o seu irmão Christian Cravinhos. Por esse crime, ela foi condenada a 39 anos de prisão, pena que atualmente ela cumpre em regime aberto. Ou seja, já está aí soltinha da Silva, vivendo a sua vida. Ela tem um relacionamento e tem até um filho. Eu fiz um vídeo falando sobre esse filho, o nome dele é Felipe. Inclusive, gente, eles moram aqui do ladinho da minha casa. Ela fez o pré-natal dela na rua de trás do meu antigo trabalho. E eu tenho amigas aí que acabavam encontrando com ela. Ela mora numa cidade do lado aqui, que é Bragança Paulista. Eu mesma nunca a vi pessoalmente. Não sei o que eu faria se eu a visse. Gente, acho que ia me dar uma vontade de falar: meu, vem cá, tu é doida, tu é burra, o que você tem na sua cabeça? Sei lá o que eu ia falar, enfim, a gente sabe que ela é uma psicopata, que ela, enfim, deve ter um monte de transtornos, mas que eu tenho curiosidade de conversar e entender por que ela fez isso, tenho. Por isso que eu tô muito ansiosa por esse documentário. Enfim, parece que o documentário vai ter aí quase 2 horas e sabemos disso porque foi liberada uma pré-estreia restrita pela dona Netflix. Não sei aí quem estava nessa lista VIP que pôde assistir essa pré-estreia. Eu só sei que vazaram imagens desse documentário e aí todo mundo ficou sabendo. E a dona Netflix não negou, mas também não deu aí muitos detalhes. Ainda não há data certa oficial de lançamento, mas o que já sabemos é que a abençoada começa aí o documentário falando da sua infância. Ela descreve a sua casa como um ambiente sem afeto, marcado por cobranças e silêncio emocional. Tudo isso a gente já sabia, né, gente? Realmente a família dela não era das mais afetuosas, mas se isso fosse motivo, meu Deus do céu, era 1 por dia. Ela disse que só estudava, tirava nota 9 e 10 em todas as matérias, o que pra mim ela não fazia mais do que obrigação. Ela também disse que na casa dela não tinha demonstração de amor, nem dos filhos com os pais, nem dos pais com os filhos. Ela disse também que a sua vida era brincar com seu irmão, então eles tinham uma relação muito próxima, muito afetuosa entre os dois. Já com seu pai a história é totalmente diferente. Sua relação com o seu pai, o Manfred, era muito distante e zero afeto. Já com a sua mãe, Marísia, era um pouquinho mais afetuosa a relação delas e, segundo ela, de vez em quando sua mãe até pegava eles no colo. Tudo do mesmo na família tradicional brasileira das décadas aí de 80 e 90. Eu mesma só abraçava o meu pai nos aniversários dele. Enfim, se você é 30 a mais, me conta aqui nos comentários se os seus pais eram afetuosos, carinhosos, melosos, que davam aí uma super atenção, como eu vejo hoje nos pais aí de hoje em dia. Os meus, na minha época, eles mantinham os filhos vivos e de resto era cada um por conta. Suzane também disse que a relação dos seus pais não era muito boa entre o casal aí, sempre tinha conflito. Ela chegou a presenciar uma cena de violência dentro da sua casa. Ela disse: eu era criança, meus pais botavam a gente pra dormir muito cedo. Eu ouvi uma discussão e desci pra ver o que era. Eu vi meu pai enforcando a minha mãe contra a parede. Foi horrível.
Ela diz também que eles não tinham conversas assim muito íntimas. Ela mesma nunca conversou sobre sexo, por exemplo, com a sua mãe. E quem é que falava disso, não é mesmo? A gente só sabia que as filhas aí faziam sexo quando elas apareciam grávidas. Eu tenho 38 anos e até hoje eu morro de medo de ficar grávida na adolescência. Gente, realmente, década de 80, 90... Quem foi criança e adolescente nessa fase, comecinho de 2000 ali, olha, nós 30 a mais é complicado. Bom, mas não é, a vida dela não era tão diferente, né? A construção da família, o tipo de família não era muito diferente do que a maioria das famílias brasileiras, infelizmente. A Suzane disse que ela e o irmão eram invisíveis dentro da casa. E que ela e o irmão Andreas, que na época tinha 14 anos, viviam em um mundo próprio, separado aí dos seus pais. Ela disse que esse era um refúgio dentro da casa deles. Ela até usou uma expressão, aquela expressão família doriana. Ela disse: minha família não era família doriana. Longe disso. Meus pais construíram um abismo entre nós. E esse espaço vazio foi ocupado pelo Daniel. Então, da forma como ela vai narrando, segundo ela, tinha aí um abismo entre eles e os pais, e o Daniel supria aí esse lugar. E esse é o cenário da vida dela que levou ela e os cravinhos a cometer o crime. Tipo assim, nossa, que vida triste, né, minha filha? Comida boa, escola boa, casa boa, acesso aos melhores médicos, enfim, mas tinha esse abismo aí na relação. Nada justifica, não é mesmo, gente? Lógico que ela vai contar a versão dela e como era a vida dela, mas nada justifica. Sobre o crime que ocorreu no dia 31 de outubro de 2002, onde os seus pais, Manfred e Marisia, foram assassinados a pauladas, ela disse que não foi ela quem construiu a arma do crime. Ela disse que não teve nada a ver com isso. Sério, minha filha, a gente sabe que quem fez o cacetete, o porrete lá que usaram foi o Daniel. Mas, né, tu planejou tudo junto com ele, então não tira seu corpinho fora. Segundo ela, à medida que o namoro dela com o Daniel ia evoluindo, eles iam se afastando cada vez mais dos pais dela. E, em contrapartida, os pais, conforme o relacionamento ia ficando mais sério, eles também iam ficando cada vez mais contra o relacionamento. Ela disse que sua mãe criticava o relacionamento dela de uma forma direta. Ela falava que ele ia me puxar para o fundo do poço. E a partir disso, gente, a Suzane passou a viver uma vida dupla. Eu saía de casa dizendo que ia para o karatê, mas ia para a casa do Daniel. Escondida dos meus pais, conheci todo o litoral de São Paulo. A gente alugava um carro e seguia a viagem. O Daniel me mostrou o mundo que eu queria viver. E com o dinheiro de quem, né, gata? Que tu vivia tudo isso? Quem que bancava? Bom, as mentiras foram aí se acumulando até que foram descobertas. Virou uma guerra dentro de casa, qualquer coisa era briga, até que o conflito com o seu pai evoluiu para agressão física. Ele me deu um tapão na cara tão forte que meu rosto virou pro lado. O ponto de virada, segundo ela, aconteceu quando seus pais viajaram por 30 dias para a Europa e o Daniel se mudou para viver com ela dentro da casa da família. Foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse. Era o dia inteiro de sexo, drogas e rock and roll. Aquele mês mudou tudo na nossa vida. E é nesse momento que ela chega a rir, relembrando esse episódio. E, gente, que medo dessa cara dela dando risada. Assim, o que mais me impactou quando eu entrei nas redes sociais, na internet, e vi sobre o lançamento desse documentário é a foto dela rindo. Meu, eu fico pensando, o que ela tava falando que fez ela dar risada desse jeito? Uma risada monstruosa, uma risada tenebrosa. Olha, Suzane diz que a ideia do crime não surgiu de forma direta, mas foi sendo construída aos poucos. Nós não falávamos em matar meus pais. A gente dizia que seria muito bom se eles não existissem. E aí, este desejo de viver sem eles foi crescendo e o plano foi ganhando forma até que eles concretizaram esse plano. Ela meio que tenta tirar o corpo fora sobre o planejamento, mas ela afirma que ela aceitou o que eles iam fazer e que ela levou eles para dentro da casa. Ela disse:
A culpa é minha, claro que a culpa é minha. Sobre a noite do crime, Suzane sustenta que não participou diretamente da execução. Ela diz que permaneceu no andar de baixo, tentando se desligar do que acontecia no andar de cima, onde os pais dormiam. Eu fiquei no sofá, com as mãos no ouvido, para não escutar nada. Ela disse que naquele momento ela se desassociou do seu corpo. Ela disse: eu não estava em mim, era como um robô sem sentimento. Mas aí, ao mesmo tempo, ela reconhece sim que poderia ter interrompido o assassinato dos pais. Ela disse: se eu parasse para pensar, aquilo não aconteceria. Quando tudo terminou, o impacto veio de forma imediata. Não tinha mais como voltar atrás. O que eu fiz não tem mais volta. Pois é, minha filha, não tinha mais volta mesmo. Gente, minha principal fonte para fazer esse roteiro, claro que foi aí uma matéria escrita pelo nosso amado Ulisses Campbell para o jornal O Globo. Então eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo, quem quiser ir ler, tá muito legal essa matéria. Mas aí, segundo o que o Ulisses apurou, durante todo o documentário, Suzane pouco é confrontada. Em um dos raros momentos de questionamento, a delegada Cíntia Tucunduva afirma que no intervalo entre o crime e a identificação de Suzane como mandante, uma equipe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa foi até a casa da família e a encontrou em uma festa de biquíni com um cigarro na mão e uma lata de cerveja. Segundo a polícia, Suzane apresentou o imóvel como se fosse um museu, afirmando que ali havia ocorrido o crime. Ao ser exposta a este relato, a Susana contesta a versão da delegada. Ela afirma que seria um absurdo imaginar a realização de um evento do gênero logo após a morte dos pais. Não tinha a menor condição de fazer uma festa naquela casa. A casa estava com cheiro de sangue. Então, segundo ela, essa história de festa não é verdade. Mas não é bem assim, não é que não é verdade, é que os fatos não aconteceram dessa forma. A Suzane mata os pais no dia 31 de outubro de 2002, era uma quarta-feira, por volta aí das 11 da noite. Na madrugada de quarta para quinta é que os policiais são chamados e na quinta mesmo, os dois corpos foram enterrados. E no sábado, dia 3 de novembro, já era o aniversário da Suzane e ela só seria descoberta na semana seguinte. Então, no sábado, dia do seu aniversário, em tese, era para ela estar muito mal com a morte dos pais, que, segundo ela, tinha sido causada aí por ladrões que invadiram sua casa. Mas aí os seus amigos da faculdade, gente, povo riquinho é um povo atrapalhado. Pobre faz novena, reza, ora junto. Pobre não dá festa para animar quem perdeu os pais, sabe? Não sei o que gente rica passa pela cabeça esses jovens ricos. Mas enfim, os amiguinhos dela da faculdade pensaram: seu aniversário não pode passar em branco, e mesmo contra a vontade da Suzane, eles levaram aí o seu kit churras para casa dela e fizeram uma festa para aí o aniversário dela não passar em branco. Então rolou um churrasquinho, cervejinha e uma música aí pro povo dançar, todos na piscina celebrando a vida da Suzane dias após a morte dos seus pais. Gente, eu não aceitaria de forma alguma isso. Não tem explicação você beber e curtir o seu aniversário 3 dias após a morte dos seus pais. Eu jamais aceitaria que meus amigos fizessem isso. Mas enfim, em defesa dela, ela disse que não foi ela quem organizou a festa, ela só participou. Ela só participa, né? Nunca é ela que organiza, ela só tá sempre no meio. Bom, de tudo que ela conta, parece que a única coisa que ela se arrepende do crime é o que isso ocasionou ao seu irmão. Ela disse que o sofrimento do irmão foi a consequência mais devastadora de tudo o que aconteceu. Suzane recorda o momento em que Andréas descobriu que havia perdido os pais. Ele gritava e chorava. Não era para ter sido assim. E eu tenho culpa, porque eu causei todo esse sofrimento nele. Seu grito ecoa até hoje na minha cabeça. Pelo visto, eu acho que ela fala bastante do irmão aí no documentário. Ela diz que ele era a pessoa mais próxima que ela tinha, que eles cresceram unidos, isolados aí dentro da própria casa, que eles eram uma dupla inseparável. Ela diz que tinha um sentimento de proteção em relação a ele e que, apesar disso, ela foi a causadora do ato que destruiu a vida do seu irmão.
Ela disse que quando ela fica sabendo de algo dele, o que normalmente é notícia triste, né, gente? Ela fica profundamente abalada. Esse sentimento de culpa já havia sido exposto publicamente antes. Em 2014, durante uma entrevista ao apresentador Gugu na rede Record, Suzane olhou diretamente para a câmera e pediu perdão para o irmão. O perdão, no entanto, nunca veio. Segundo relatos posteriores, o Andréas chegou a cogitar uma reaproximação com a irmã. Em 2016, ele teria marcado um encontro com a Suzane em Angatuba, no interior de São Paulo, mas no meio do caminho ele acabou aí desistindo e na mesma noite o Andréas foi encontrado em Campo Belo, em São Paulo, em um estado emocional crítico. Ele acabou sendo resgatado por policiais enquanto tentava invadir uma casa, sendo levado aí para uma clínica psiquiátrica, onde permaneceu internado por cerca de 20 dias. O episódio foi associado ao abalo emocional provocado pela possibilidade de rever a irmã. O rompimento definitivo entre os dois também passou por uma disputa familiar e patrimonial. O tio Miguel Abdala, irmão da Marísia, convenceu o Andréas a mover uma ação judicial para declarar Suzane indigna da herança dos pais. A decisão fez com que todo o patrimônio, estimado em cerca de 10 milhões de reais, ficasse para o irmão. Anos depois, a situação teve uma reviravolta. O próprio tio que havia articulado a exclusão da Suzane da herança morreu sem deixar testamento. Como o Andréas abriu mão do patrimônio do tio Miguel, a única herdeira legal é a Suzane. Ou seja, ela deve ser beneficiada com um patrimônio estimado em cerca de 5 milhões de reais. O tio deles faleceu em janeiro de 2026 e isso foi assunto, assim, em todas as redes sociais. Esse tio faleceu e, por fim, possivelmente, ela vai ficar aí milionária. Esse povo não faz filho, né, gente? Não entendo. A família dele é muito estranha, assim. Esse tio acabou não fazendo filho, né? E aí, quem eram os... Imagina seus parentes mais próximos ser Suzane von Richthofen. Imagina, você tá lá no hospital, precisa tomar uma decisão. Chama o parente. Suzane von Richthofen. E aí o abençoado morre, não faz o documento lá, o testamento. E aí agora vai acabar deixando a sobrinha rica. Eu tô achando que essa mulher tem sorte, ó. Casou com um médico, vou contar aqui daqui a pouco pra vocês. Casou com um médico, o médico foi atrás dela, tá? Não tem homem correndo atrás, assim, das mulheres. E ela, né, bateu na porta dela. Ela perdeu a herança dos pais porque matou os pais, mas vai ganhar uma bolada aí do tio, provavelmente. Entendeu? Casadinha com filho. Bom, o documentário tem o título provisório de Suzane Vai Falar. Eu achei esse título aí meio bosta, na verdade. Meio ruim. Tô com o português ruim hoje, né? Tô com umas palavrinhas baixas. Outro ponto que chamou a atenção de quem já teve acesso ao conteúdo é a exposição da vida atual da Suzane. Ela aparece ao lado do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, que, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal, porque tem vários vídeos aqui sobre a Suzane no canal, ele era médico aqui na minha cidade. E no documentário, ele conta como tudo começou na relação aí do casal. Ele disse que entrou em contato com a Suzane pelo Instagram para encomendar para suas filhas sandálias que a Suzane aí customizava. E a partir desse contato, os dois passaram a se relacionar. As filhas do médico parece que também aparecem no documentário em cenas domésticas, como quando elas surgem ajudando a decorar a casa para o Natal. A Suzane também exibe o filho pequeno, reforçando aí a construção de uma nova vida familiar. Eu sei que a mãe das crianças fez de tudo para as filhas não irem para a casa do casal. Quando ele se casou com a Suzane, eu sei que ela entrou com ação aí, que ela queria a guarda total das crianças. Ela não queria de forma alguma que tivessem as visitas. E quem ia querer, né, gente? Imagina suas filhas pequenas vivendo aí com essa mulher. Mas, pelo visto, não deu muito certo, porque aparentemente as crianças aparecem aí no documentário. Vamos ver aí se vai rolar ou não das crianças aparecerem. Eu, como mãe, não ia deixar nem a pau.
Isso com certeza marca a vida das crianças para sempre. Imagina a sua cara na Netflix do lado de uma das piores assassinas do país. Sem palavras, né, gente? E para encerrar o documentário, Suzane tenta estabelecer um rompimento definitivo com o passado e com a própria imagem associada ao crime. Ela afirma que a mulher que participou do assassinato dos pais deixou de existir. Aquela Suzane ficou lá no passado. A sensação que eu tenho é que ela morreu junto com os meus pais. Segundo ela, hoje ela é uma outra pessoa transformada aí ao longo dos anos. Ao falar de fé e redenção, Suzane diz que encontrou no filho a prova concreta de que o passado ficou para trás. Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou. Pode um negócio desse, gente? Não sei que pecado essa criança cometeu para nascer no ventre dessa mulher. Ainda assim, a assassina condenada reconhece que não consegue escapar da própria história. Você entra num lugar e parece que o ar para. Todo mundo olha e diz, olha a Suzane, contou ela aí com ar de celebridade aí no documentário. Ela diz ser constantemente reconhecida e fotografada, inclusive em situações banais aí do seu dia a dia. Então, gente, ela ainda se sente a celebridade das que sai aí na rua e é clicada, sabe? Enfim, aí nas páginas de fofoca. Bom, gente, então eu acho que esse documentário vem aí com a intenção da Suzane dar uma limpada na barra dela e ser tipo um grande finale, né? Um ponto final nessa história para que ela, a partir de agora, comece uma nova vida, porque ela tem uma nova família, ela tem um novo sobrenome, ela tem o seu filho, então ela quer realmente se desassociar dessa imagem, né? Hoje ela faz faculdade, tem sua empresa, tem as suas coisas, e ela quer seguir a sua vida, né? Desassociando a sua imagem ao crime dos seus pais, né? O Daniel Cravinhos e o Christian hoje já vivem, ó, chuchu beleza na sociedade, tá? O Daniel, inclusive, tem uma esposa que, ó... Enfim, se vocês seguirem eles no TikTok, no Instagram, vocês vão ver como que é a vida deles. Uma vidinha, assim, bem chamativa. O Christian também seguiu, se casou. E eu acho que o peso maior mesmo ficou e recaiu sobre a Suzane. Claro, é os pais dela, né? Ela decidiu matar os próprios pais. Mas o que eu acredito que foi o desejo dela, né? A intenção dela com esse documentário seja limpar a barra dela. Eu espero que a dona Netflix não tenha pegado leve, sabe? Passar de um pano assim, entendeu? A gente viu também, já teve uma experiência aí com o documentário da Elise Matsunaga, mas pelo menos a Elise Matsunaga não ficava rindo aí com essa cara de sei lá, demoníaca no negócio, entendeu? Mas a gente sabe que a voz mesmo quem tem são os criminosos. Eu tô muito ansiosa para ver esse documentário. Muitos estão dizendo ser algo de muito mau gosto, que a dona Netflix não tinha que ter dado aí voz para essa mulher. Mas já que está feito, né, eu vou querer assistir sim. Me conta aqui nos comentários se você vai assistir esse documentário ou se você já agarrou aí um ranço dessa mulher e não quer saber mais dela de jeito nenhum. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por você ter me assistido. Eu espero que você tenha gostado da forma como eu contei essa história. E é isso, um beijo. Tchau.